Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós vamos compartilhar com vocês hoje um texto de Juízes, capítulo 16, quando traz a famosa história de Sansão e Dalila. Vamos refletir um pouquinho mais na biografia desse herói da fé, que foi um homem tão estranho, a sua história cercada de situações inusitadas, mas nos mostram como que Deus estava no seu cuidado com o povo de Israel, utilizando dessa situação, desse contexto de conflitos entre Sansão e o povo filisteu para iniciar a libertação do povo de Israel, que há décadas vinha sofrendo uma forte opressão do povo filisteu. E através desses conflitos que Sansão criou com o povo filisteu, como nós vamos ver hoje mais uma vez, Deus inicia assim a libertação do povo de Israel daquela grande opressão. Como nós temos comentado nos últimos dias, nós aprendemos com a história de Sansão que, apesar de muitas vezes não compreendermos a maneira como Deus está agindo, muitas vezes muito além do nosso entendimento, Deus vai trazer provisões para a sua vida. Amém. Deus vai trazer livramentos, Deus vai trazer o cumprimento das promessas dele em nossas vidas de maneira que nós nunca vamos poder compreender. Mas nós não perdemos tempo por descansar o nosso coração em oração, em fé e confiar no Senhor. Então hoje vamos ler com vocês Juízes 16 e ao final dessa leitura também queremos orar pela sua vida e pela sua família, especialmente nesse período de 21 dias em que estamos lendo o livro de Juízes e intercedendo também pelas nossas famílias. Amém. Então vamos orar para começar essa live. Bom dia para todos vocês que já estão online aí com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos que se unirão a nós nesse propósito, orando, intercedendo pelas nossas famílias e também conhecendo mais da palavra de Deus, amém, aprendendo os princípios da palavra de Deus. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, nós entregamos esse momento a Ti, pedimos a unção do Senhor, Pai, sendo manifestada em nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco, Pai. Ainda que nós já ouvimos sobre essa história, nós pedimos, revela algo novo, traz um ensinamento novo, Pai, e abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, Juízes capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza e ali viu uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer, nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Então imagina, ele arrancou a porta da cidade, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente de Hebrom. Depois dessas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soraque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você qual é o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ou seja, os filisteus sabiam que Sansão era dotado de uma capacidade extraordinária. Não era simplesmente a força física de um homem. Havia algum mistério atrás da força de Sansão. E disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando, mas ele arrebentou aquelas tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor,
como você pode ser amarrado? E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão os atacando. Mas ele arrebentou todas as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ela vai insistindo e Sansão responde já pela terceira vez: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça, ele começa a se aproximar daqueles elementos, dos propósitos que o nazireu tinha que cumprir durante toda a sua vida. Ele chega perto do seu segredo, dizendo: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama e não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou os segredos da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então Dalila estava ali tentando descobrir o segredo e ela realmente não era digna de confiança, que toda vez que ele falava algo, ela ia lá e fazia o que ele falava e tentava falar: os filisteus estão vindo. Então ele estava ali tentando não contar, mas ela continuava ali insistindo. Sim, verso 17: por isso Sansão lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou o seu segredo. Os líderes dos filisteus voltaram e a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensei: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu deus Dagom, dizendo: nosso Deus entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. E com o coração cheio de alegria eles gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava: Sansão disse o jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde que eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Naquele momento, Sansão orou ao Senhor. Em poucas ocasiões nós vemos Sansão orando. Nós sabemos
que os pais de Sansão eram um homem e uma mulher de oração, que o consagraram desde o ventre e fizeram, conforme o Senhor os orientou, um voto de Nazireu, em que Sansão não cortaria seu cabelo, não beberia vinho ou bebida fermentada, não tocaria em nada impuro. Mas nessa ocasião nós vemos o próprio Sansão orando ao Senhor, e Sansão orou: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ele estava, na verdade, preocupado com os olhos dele, enquanto Deus estava planejando, muito além disso, libertar o povo de Israel de uma grande opressão. Sansão está aqui orando para que ele possa executar a sua vingança. E então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, Sansão disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava, que era uma grande reunião de celebração ao Deus deles. Então, as pessoas estavam todas ali dentro daquele templo. Então, assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A história de Sansão é realmente curiosa, com vários elementos que é difícil para nós compreendermos. Nós não estamos aqui para julgar Sansão, as atitudes dele quando era mais jovem, quando era mais velho, mas a Bíblia o apresenta como um líder, como um juiz de Israel, que durante 20 anos liderou Israel. E o Senhor estava movendo através do Espírito Santo com a vida de Sansão para iniciar a libertação do povo de Israel da opressão dos filisteus. Então isso nos mostra que Deus vai trazer pessoas e Ele vai agir de maneiras que nós já podemos esperar, que não serão compreendidas, não serão exatamente o nosso tempo, mas Ele tem cuidado das nossas vidas. E como o salmista tantas vezes declarou, o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém. Nós queremos o mesmo para você, para a sua família, e queremos orar. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos casamentos. Hoje é o dia 16 desse período de 21 dias. Mesmo você que não iniciou essa campanha de oração conosco de 21 dias até aqui, comece a partir de hoje. Nós ainda temos aí quase uma semana para nós estarmos orando pelas nossas famílias, ou alguém que vem à sua mente também. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pelo seu grande amor leal e pela sua fidelidade, pelos seus caminhos que são mais elevados do que os nossos, pelos seus planos que estão tão além da nossa própria compreensão. Te agradecemos pela linda maneira como o Senhor cuida das nossas vidas, traz as provisões de que necessitamos, sempre mais do que precisamos e antes de precisarmos. E assim nós declaramos a nossa confiança no Senhor. Sim, meu Pai. Te damos o nosso louvor, entregamos também ao Senhor, Pai, as nossas petições, súplicas, cada uma das nossas necessidades. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está intercedendo agora conosco, por outras pessoas, amigos, familiares, e também pelo seu próprio casamento, pelos seus filhos, seus netos, Senhor, pelas suas finanças, pelo seu trabalho e carreira. Nós intercedemos, Pai, pedindo que o Senhor contemple as nossas vidas, assim como Sansão clamou ao Senhor e o Senhor novamente lhe deu forças renovadas, assim como o povo de Israel clamou ao Senhor e repetidas vezes o Senhor enviou líderes capacitados pelo Senhor numa missão para os libertar. Envia, Pai, aqueles que o Senhor deseja para ser instrumento do Senhor em nossas vidas e na nossa família. Envie pessoas que serão mentores para os nossos casamentos, para os nossos filhos. Envie pessoas que serão estratégicas para o cumprimento e o desenvolver dos teus planos para a nossa família. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nossos lares para cumprir as suas promessas, para trazer a tua paz, a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que está orando conosco agora, a sua família e cada nome, cada causa que é mencionada em oração diante do Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos essa família e oramos com ações de graças. Amém. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Então, bom dia aí para todos vocês que estão online com a gente. Vê ali que está minha mãe, meu pai, minha sogra, a irmã Lúcia.
E todos vocês que estão aqui, que nós não conseguimos ver o nome, tem um dia muito abençoado, Amém. uma quinta-feira abençoada, com a paz do Senhor, com a presença do Senhor. Amém. Nos vemos amanhã. Nós amamos muito vocês. Um abração.